Ficcionários na área, resenha. Olha só, hoje é um dia especial. Estamos aqui com o multicampeão Vitoldi. O cara é sensacional, heptacampeão, tetracampeão, AMG Cup, vice-campeão na NASCAR. Cara, é difícil decorar o currículo dele, vou deixar ele falar aqui de todas as honrarias, irmão. Gratidão, tá aqui com a gente. Obrigado. Nosso podcast aqui, ele foca em empreendedorismo, né? Ficcionários. É uma obra da literatura espanhola que imagina num cenário pós-apocalíptico. A obra ela fala de que seriam as suas habilidades. Então, se for Mad Max, a gente tá seguro, né? Porque a gente tá com um piloto aqui, um dos melhores do Brasil. E o Ficcionários a gente entende também como transformar a ficção dos seus sonhos em realidade. Boa. E a sua história de vida é muito inspiradora, é extraordinária. Eu quero que você compartilhe aqui com a gente, irmão. Bem-vindo. Bom, obrigado, eu quero agradecer. Realmente é isso que você falou, né? É tornar o sonho realidade e, bom, se for que nem Mad Max, eu tô bem. Tô bom. Aliás, eu era fã do filme, bem fã do filme. Motorzão bruto lá, era bem. Viu então? Então, um blowerzão lá, era bem fã. Então, bom, como é que você começou no automobilismo? Explica pra gente que é um esporte considerado até muitas vezes elitista, né? De pouco acesso, principalmente hoje em dia, onde a gente vê a mercantilização, né, o acesso às equipes do automobilismo apenas para quem traz fortes investimentos. Mas como é que foi esse teu início no kart? Como é que foi essa progressão do Vitoldi ainda criança, iniciando no automobilismo? Bom, acho dizem que brasileiro é apaixonado por carro, né? Então, meu pai é apaixonado por carro e desde pequeno acho que ele passou essa paixão para mim. Mas uma coisa é você ser apaixonado por carro, outra coisa é você ter talento para guiar o carro, para pilotar o carro. Mas como a maioria dos pilotos no mundo, comecei pelo kart. Então, família que não tinha condições desse esporte. Meu pai tem 60 anos, então foi criado pelos meus avós de poupancinha para estudar. Ele fez a poupancinha dele e acabou pegando dinheiro e colocando para eu correr. Comprou um kart. Eu fiz um treino em Interlagos. E aí aquele treino era mais para aquele brilho no olho que eu tinha de querer andar de kart. Minha família me levou lá por acaso, eu morava perto, e aí eu acabei fazendo um treino com um preparador de lá. Acabei andando no kart e fui muito bem, assim, poucas voltinhas. Interlagos? Né? Interlagos, lá no kartódromo de Interlagos. Sim. E aí era aquele passeio de domingo de família, vamos lá. O meu passeio de domingo de criança, assim, me leva no kartódromo, pai, no autódromo. Minha mãe, meu pai me levavam, ficavam lá arquibancada e me deixava solto no kartódromo. E aí essa pessoa dessa equipe, ele olhou pra mim assim, viu aquele brilho no olhar de molequinho, olhando, maravilhado com aquilo. Foi no meu pai e na minha mãe. Você tá sozinho? Falei, não, tô com meu pai e com a minha mãe. Foi lá, conversou. E assim, deixa ele dar umas voltinhas. Meu pai já, minha mãe, vai ter custo. Não, 5 voltinhas, só pra ele matar o desejo, que eu tô vendo que ele tá com o olho brilhando. E realmente, era aquilo, andei, foi muito legal. E não sei se por azar do meu pai ou não, o cara falou, olha, não sei se você tem dinheiro, mas investe nele que tem futuro, né? Então, se meu pai ficou feliz ou triste naquele momento. Mas, graças a Deus, ele foi sempre muito sincero comigo. Meu pai pegou esse dinheiro e colocou para eu correr. Na verdade, não foi para correr, foi para começar a treinar, comprar o kart, essas coisas que demanda, como você disse, é muito caro no Brasil o automobilismo, né? Desde a base, tá? Na base, o kart, se você fizer bem uma conta, hoje o kart principal profissional, você anda já de carro de corrida. Pelos valores, né? Completamente diferente nos Estados Unidos, na Europa, que é muito mais barato. E aí foi esse empurrão, esse começo, deu muito certo, e aí chegou o fatídico dia que terminou o dinheiro, e aí é o que você falou, empreendedorismo. Tive que correr atrás, tive que virar minha própria empresa, marketing, financeiro, mas isso molequinho, isso criança, então eu tive que correr atrás do dinheiro, porque meu pai falou, você quer continuar? Você tem o dom, mas tem que ir atrás de dinheiro, porque a gente não vai conseguir manter. Então eu tive que bater na porta, ir atrás, fechar meu primeiro contrato. Meu pai fez um projeto para mim, e naquela época, pessoal, era pastinha embaixo do braço, tá? Pastinha, cópias em papel, não tem? Hoje é WhatsApp, manda um PDF. Hoje é fácil, hoje você não sai de casa, não. Ia pra rua. Ônibus, ônibus, pastinha, bate na porta, mostra, como nem assim? Ligava antes. Direto, nem ligava antes. Batia, que essa empresa faz o quê? Deixa eu ver. Então, assim, desse jeito. Eu tive restaurante árabe assim, que eles são de Moema e tem uma outra filial que é desse jeito. Fui comer lá e quem que é o dono? Deixa eu conversar, tá aqui. E começou a patrocinar.
No bairro onde nós estamos aqui, teve um bar também que patrocinou 2 anos também, desse jeito. Cara, olha aqui, eu sou do bairro, sou morador, o cara, pô, tal, o investimento é baixo aqui, o cara fez. Então eu acho assim, eu sempre busquei oportunidade em tudo. Tudo para mim tem que gerar oportunidade. Eu acho que você pode ver oportunidade em tudo. Ganha, ganha. Eu acho que assim, eu acho que às vezes, se eu te fizer uma proposta, você pode falar, poxa, eu queria fazer, mas eu não tinha pensado nisso. Eu posso te mostrar uma outra visão do que pode te trazer de benefício. Então eu acho assim, a gente sempre tem que cavar as oportunidades. Se vai dar certo, a gente não sabe, o meu a gente já tem. Mas se conseguiu sim, vai ser bom para todo mundo. Então eu sempre fui muito desse cara de chegar em lugares e falar, quem que é ele? Cara, ele é o CEO da empresa tal. Qual que é o nome e tal? Deixa comigo. Eu chegar lá, eu consegui um patrocínio da Honda assim, parando o cara no elevador do prédio. Então, sempre 12 correr anos, atrás. 12 anos você já começou? Eu com 14 fechei o primeiro patrocínio, e aí depois era para empatar a conta, e aí depois se tornou o trabalho. Eu falei, bom, agora eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero ser um profissional, um piloto profissional. Nunca pensei em Fórmula 1, tá? Nunca pensei. Pensei em realidade da família, ser um profissional de corrida. Então, você pode ser profissional da Stock Car, como da Fórmula 1, como da Truck, como da NASCAR, independente, viver de automobilismo. Paixão é automobilismo. Paixão é o correr, é o pilotar, é o automobilismo. E o propósito como atleta, desde jovem, ele consolida o caráter. Porque você foca que o seu estilo de vida seja pautado pelo esporte, né? Exato. Você tem a disciplina, você tem a resiliência, porque não é sempre que você ganha. A gente tem que entender que tem 30 caras lá. Um vai voltar para casa feliz, que ganhou a corrida. Os outros 29 triste, mas depende. Um pode ser que tinha um equipamento muito ruim, chegou no pódio, então para ele vai ser uma felicidade. Mas é você entender que isso tem que servir de combustível para a próxima etapa. Perfeito. E às vezes a fase não é boa, você vai passar o ano inteiro com dificuldade, mas no ano seguinte você é campeão. Então é isso que você precisa entender. No meu esporte, automobilismo, você mais perde do que você ganha. Você tem que entender isso. Qualquer piloto no mundo correu mais provas e ganhou menos longe, nem metade do que competiu. Então, a gente depende de uma máquina que, se ela acordar e cair um parafuso lá por trepidação, você não vai competir, você não vai ganhar. Então, eu acho que a persistência, a resiliência, vai ser persistente. Putz, eu quero aquele patrocínio, eu quero aquela empresa, eu quero defender aquela marca, eu quero aquela equipe, a melhor equipe, eu quero estar naquela. Então, eu acho que a persistência, a resiliência te ajuda a formar um bom atleta. Você ainda é criança, teve algum desafio, Todd, que inicialmente a família entendeu como um obstáculo intransponível, que você achou ali na beira do penhasco, olha só, aprendo a voar agora, ou não vai ter jeito? Eu acho que isso chegou quando a gente chegou a um ponto de patrocínio que minha mãe falou, você é bom, você gosta disso, mas a gente não consegue te ajudar, tanto quanto com contatos que possam te ajudar, quanto a ter dinheiro para te colocar. Então, nessa hora, foi a hora que eu me vi na ponta do pé e falei, cara, e aí? Meu pai, depois de muito tempo, falou, olha, pensa bem se você não pode se tornar um engenheiro mecânico e trabalhar como um engenheiro, estando no meio de corrida, e o pilotar, porque depende de você correr atrás de patrocínio e tal, né? Então, não é sempre que você tem patrocínio, mas de moleque, você tá começando a carreira, é mais difícil você se vender, né? Então, nessa hora, eu falei, e agora? O que eu faço? Ou aprender a voar, eu vou cair. Eu falei, não, eu vou aprender a voar, eu vou correr atrás, vou me dedicar. Então, assim, Fábio, eu deixei de viver, deixei de viajar com um amigo, de sair, de viver a minha vida durante alguns anos para focar 100% em corrida. Então, cara, esse é o dinheiro que dá para comprar pneu, esse é o dinheiro que eu vou falar, mas esse dinheiro eu podia estar viajando com meus amigos. Paciência. Hoje os meus amigos são meus amigos há muitos anos, eu tenho 38 anos, eu tenho amizade de 28 anos de amizade. Hoje os caras batem palma, falam com orgulho, eu saio com os caras, ele é piloto, é meu amigo, tá na televisão, porque sabem que quando eu deixei lá, muitos falaram, pô, você vai deixar de fazer, você nem sabe se você vai continuar. Eu falei, eu vou, quero fazer isso da vida. Eu falei, isso. A gente tem um sócio americano que você conheceu, o Larry, e ele também foi atleta, mais jovem, eu também fui. Eu enquadrei pelo futebol até os 16, ao mesmo tempo também era envolvido com arte marcial, com judô, e a gente realmente abdicava por uma vida comparando com os amigos, né? De final de semana, você tá viajando, ir pra parque, ir pra praia, e a gente tá pensando no campeonato do final de semana. É isso. Né? E ele falou um termo que tem em inglês que é o FOMO, é Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. E às vezes muitos jovens atletas, eles acabam, até o próprio Michael Jordan, ele falou uma vez que
ele perdeu o processo seletivo no high school, né? Ele não foi selecionado para o time do colégio, porque não estava se dedicando o suficiente. Sim. E esse não ser selecionado para o time da escola foi o combustível que ele precisava naquele momento para adquirir a disciplina de ser de fato um atleta. É isso. De ter o shift, né? De virar a chave, de entender que ele precisava da disciplina, precisava da constância, precisava mudar a mentalidade para ter uma vida focada no esporte. Sim. E pouca gente entende a necessidade de cuidado com o corpo, com a mente, até com o espírito, né? Tudo. Porque é um conjunto. o piloto, ele está envolvido ali diretamente com um esporte de alto risco. Exato. Né? E ele tem que ter essa segurança, esse autocontrole, eu diria até essa segurança espiritual, né? O Ayrton Senna fala bastante disso. E isso pode ser traduzido com espiritualidade, mas também com autoconhecimento. Total. Eu queria te perguntar, qual foi o momento, assim, no esporte, já profissional, que você identificou esse desafio, seja espiritual, de continuar como piloto, enfrentando um problema que transcendia a sua vontade? Isso acontece quando às vezes você não está tendo o resultado, e aí você começa a se duvidar, será que você não sabe mais pilotar? Mas são alguns fatores que às vezes não dependem de você. E muito parte de patrocínio. Todo piloto já passou na vida, todos, de ter o patrocínio, ou ter metade, ou o ano tem muitos patrocínios, então você sempre tem essa parte. E essa chave que você falou, o do Michael Jordan, foi dentro da minha casa com a minha mãe falando tudo isso. Falou, pode ser que você não consiga. Eu falei, vou conseguir, vou te mostrar que eu vou conseguir. E aí isso é o combustível para essa parte. Quando você chega nessas adversidades, o que eu fazia? Eu lembrava exatamente desse dia. Eu falei que eu vou conseguir? Eu vou conseguir. De algum jeito ou de outro, vai conseguir. Às vezes, aos 45 segundos do tempo, não tinha equipe fechada, pum, Vitor fechou o patrocínio, tem equipe, e o patrocínio ficou comigo 4 anos. Então era sempre não desistir nunca, jamais. Cara, não, vamos pensar, vamos falar, vai dar certo, vamos ajeitar. E com isso, você acaba criando uma rede de pessoas à sua volta que começam a te ajudar com isso. Cara, eu conheci um cara numa reunião, Vitor, que deu... Eu já tive muita gente que falou assim, cara, eu tô numa reunião agora, falei de você, vem aqui agora pra gente conversar. Eu já fui fechei o patrocínio. O cara falou, ele te vendeu tanto, que só me explica. Vem aqui fazer um podcast. Foi aqui rapidinho, vamos fazer o negócio. Então isso é muito legal, você acaba juntando um pessoal, porque a sinergia acaba batendo com pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu, tem a mesma história de vida que a sua. Né? A frequência, exatamente. Então eu sou muito de energia, eu sou muito disso. Tem gente que eu não pego, que eu não cumprimento no autódromo internacional de corrida. Mas tem gente que você quer perto. Então, é desse jeito, né? Você fica daquele jeito porque você acaba puxando a energia das outras pessoas e, às vezes, aquilo que você tá vibrando muito alto, às vezes a pessoa não tá num dia bom e não tem nada a ver com você, mas você acaba, às vezes, descendo a sua energia. Então, eu me resguardo bastante quanto a isso e sempre você tentar mais, conseguir mais. Eu falo para os meus patrocinadores, entendam que eu não vou te prometer ganhar e ser campeão, mas eu vou ser o cara que vai entregar para você vestir a camisa da sua empresa. É você aquele funcionário exemplar. Então, por isso que eu, graças a Deus, tenho os caras há muito tempo comigo, por isso, cara, não deu certo aqui, mas tô vestindo a camisa, tô fazendo a exposição, tô fazendo contato com outras pessoas que eu posso conectar. Então, é o tempo inteiro você aqui, ó, porque quando chegar a diversidade, é isso. Do resultado de alguma coisa, o pessoal fala, não, a gente tá entendendo que a diversidade que tá tendo não é por sua causa. É por fator do carro ruim, fator de um motor que quebrou. Então tamo junto. E aí te faz teu combustível. Obrigado. Você tem o respaldo por trás. Aí você trabalha olhando só para um lugar, só para frente. Você falando dessa questão da energia ali no autódromo, eu falava que maldição sem causa não encontra repouso. Ou seja, é passagem bíblica. Mas esse trecho ele fala exatamente que mesmo que alguém coloque algum tipo de energia negativa em você, se você não está dando causa, provavelmente essa energia não vai encontrar repouso em você. Agora tem outra passagem bíblica que é um complemento a essa, que é vista da armadura de fé e esteja protegido. Perfeito. E esse exercício da fé contínua, de você acreditar, né? Falar em termos mais do esporte, né? Você acreditar, profetizar a vitória, isso fortalece muito a nossa postura
mas a nossa armadura tem que estar bem selada. Sim. Às vezes a gente sempre está deixando alguma brecha, e essa postura realmente da positividade e se profetizar ou lançar bênção na ida para colher bênção na Na volta. volta, perfeito. Isso para mim tem total sinergia com o automobilismo. Eu sempre fui um fã, amo automobilismo. Dá para ver aqui pelos Percebi um pouquinho. que tem um hino nacional assinado pela Ayrton Senna. Legal. Foi um item que eu adquiri em leilão e que transparece bastante a importância de você ser abençoado e abençoar onde você está. Exato. Que é a nossa pátria, a nossa nação. Por mais interessante que sejam outros países, a gente abençoar o nosso berço, a nossa família, o lugar onde a gente mora, tornar como missão e propósito melhorar o nosso país, a nossa cidade, a comunidade. Sócrates falava um pouco disso, que um bom homem, ele faz um círculo em torno de si e de sua família. Um homem extraordinário, ele faz um círculo em torno da sua comunidade. E um homem que impera e autogoverna, ele faz um círculo em torno da sua nação. Então é impressionante que quando realmente você tem figuras que arrastam pelo exemplo, né, o como você pode realmente mudar o destino de algumas pessoas ou de alguns grupos. Sim. Em torno de um exemplo. Né? E a gente vê, graças a Deus, a gente tem que enaltecer as figuras positivas que a gente tem no nosso país, né? Algumas mais conhecidas do que outras, mas o Ayrton Senna é um exemplo. A gente tem outros exemplos. Pouco a gente fala, mas a gente tem o Aurélio Buarque de Holanda, né, que escreveu o dicionário, que é uma figura extraordinária. A gente tem, que eu sigo como mentores ainda, né, Juscelino Kubitschek, apesar de ser uma figura controversa, né? Imagina um presidente que acelerou o crescimento do país em 5 anos, com a construção da capital federal, integrou outras cidades. O que ele fez é um negócio surreal. Empreendeu como também, apesar também de seus tantos defeitos, né, Getúlio Vargas, criando uma estrutura de empresas que hoje são a força motriz do nosso país e é exemplo para o empreendedorismo de tantas outras pessoas que necessitam de ter uma luz no fim do túnel, né? Pô, quem é que dá certo hoje no Brasil na atividade farmacêutica? A gente tem a CIMED, a gente tem, olha, com a empresa hoje, indústria alimentícia que exporta, e tem a Operação Norte-Nordeste, a gente tem a Socorro, então realmente a gente tem que enaltecer os empreendedores, a Ambev, que hoje é uma empresa que domina na área de bebidas e também indústria alimentícia. Sim. Esses exemplos a gente tem que cultivar, tem que enaltecer o que tem de positivo. Total. Né? E adotar no nosso dia a dia, né? Sim. E todas essas empresas que eu citei, elas são patrocinadores do esporte. Né? Todas, exatamente. Então é importante, de fato, a gente estar atrelado com o que levanta o caráter, né? E levanta a formação dos nossos jovens, né? Mesmo que você ainda é criança, no meu caso, eu acho que seu caso é um exemplo perfeito também. Que você tinha figuras, né? Você falou para mim do Igor Hoffmann. Isso. Eu achei extraordinário também. Que eu sempre admirei também o Ringo como uma figura emblemática, né? Eu vi, pô, quem é esse cara que tá ganhando essas corridas aqui de Stock Car? Esse velhinho que tá correndo na frente de todo mundo. O cara foi até, velho, mas você vê a história que o cara tem pra trás, o cara foi piloto de Fórmula 1, o cara chegou lá. O cara, o cara em 3 anos saiu do Fusca pra Fórmula 1, em 3 anos. O cara saiu do Fusca pra Fórmula 1. Cara, o Fusca da faculdade, que o pai deu, que ele desmontava pra correr, 3 anos depois o cara tá na Fórmula 1. É você pensar no passado surreal, exato. E às vezes o brasileiro não enaltece isso. É isso que você falou, falando sobre os empreendedores. Ele é um piloto que, se ele nascesse nos Estados Unidos, ele não andava na rua. Por tudo que ele fez, ele não andava na rua. Verdade. De Stock Car ele ganhou 12, fora os outros campeonatos, que ele ganhou um monte de outros campeonatos aqui dentro. Campeonato de Fórmula 1, de Fórmula 2. Se esse cara tá nos Estados Unidos, ele não anda na rua. Agora, aqui no Brasil, às vezes eu tô com ele no autódromo, as pessoas passam. Eu falo, cara, eu fico muito bravo com isso, né? As pessoas têm que enaltecer o que tem de bom aqui dentro. Os empreendedores que construíram tudo isso que construíram, e os esportistas também estão aqui, né?
Então eu fico meio doido com isso. Falei, caramba, não é possível. Eu enalteço o cara demais. Falei, cara, eu sou fãzaço do cara, porque o cara fez. Você tem uma história espetacular do Ingo, né? Que você criança era fã. Pô, tem uma história com ele bem bacana. Eu era aquele molequinho rato de autódromo. Rato. E eu fiz uma pasta do Ingo com tudo que saía dele, cara. Tudo. E na época era revista, jornal, eu comprava tudo. Meu pai já sabia por isso. Porque meu pai uma vez ele falou pra mim, ó, se você quer se tornar um bom piloto, presta atenção nesse cara. Então assim, meu pai já era fã dele. Presta atenção em como esse cara guia, como que esse cara faz as coisas. Modular, né? E meu pai me colocou o norte. Eu falei, deixa eu ver esse cara. E aí eu comecei a entender. E o Ingo era um cara super tímido. Sabe, um cara super reservado. Alemão, né? Super reservado. E eu foquei no cara. E aí eu peguei gosto pelo cara, Sim. pelo jeito de pilotar, de ser agressivo. E aí fui juntando a vida do cara. Fiz uma pasta desse tamanho, assim. Meu pai me levava pro autódromo, sentava na arquibancada e falava, ó, eu estou aqui, olha bem onde eu tô, faz o que você quiser, tal horário, me dava um relógio, sincronizava com o dele, você volta no mesmo lugar. O Ingo fez a pole position Interlagos e a pole largava do lado direito. Saí correndo, passei por baixo de um portão cheio de lixo, cheio de entulho, rastejei, subi no muro, fiquei com o queixinho assim, entre o muro e o alambrado aqui assim, gritando pro Ingo, o Ingo na pole do meu lado, e o mecânico dele passa, você não vê, já assim do carro, ele olhou pra trás, eu aqui, ó, pendurado com a pasta aqui, leva pro Ingo. Aí o cara veio, pegou a pasta, falei, leva pro Ingo, e eu lá pendurado nos entulhos aqui assim, pendurado, levou, 1999, pegou, 12 anos de idade, levou pro Ingo, era a época dos Ômega estocar, né, Omegão, janela aberta, e o Ingo pôs no volante assim, folhou uma página, folhou outra, falou alguma coisa com o cara, e o cara do lado, ele folhou mais uma, fechou, chamou o cara, falou e entregou a pasta. E o cara veio, passou pela frente do carro, me entregou a pasta, tirou a credencial dele de mecânico, me entregou e falou, ó, o Ingo falou pra você mostrar ao vivo pra ele depois da corrida. Coloquei aquela credencial e saí, meu Deus do céu, como assim? Passei por baixo do portão de novo. Antigamente, pra quem não sabe, tinha só uma arquibancada coberta, pequenininha. Hoje em dia é monstruosa, mas era pequenininha. Passei, voltei no meu pai lá comendo o amendoim dele, que era de praxe. Eu com a credencial, meu pai, onde é que você arrumou essa credencial? Eu falei, mandou ir lá. Como mandou ir lá? Quem mandou ir lá? A equipe do Ingo mandou ir lá no box, que ele queria levar a pasta. Meu pai foi comigo, a gente saiu, foi andando, passou por baixo ali do túnel do autódromo. Cheguei na porta do box, eu era criança, não pude entrar, menor de idade. Saiu o chefe de equipe dele, Jorge de Freitas, que eu não vi, mas ele estava apoiado na asa, só olhando aqui essa movimentação. Aí ele falou com meu pai, se apresentou. Falei, ó, ele não pode entrar sozinho, ele vai estar comigo. Quando acabar a corrida, o senhor volta aqui que o senhor vai poder entrar. Pode ir no box lá da Castrol, tudo bem? Tudo bem. Fiquei com ele, assisti a corrida com ele e tal. E comentando da corrida, ele falou, moleque, você entende, hein? E falando de um piloto, de outro piloto, que eu acho isso, aquilo. Ele, pô, você entende, né? Me pegou pelo braço, entramos no box, sentei, como eu estou aqui agora. Aqui do lado tinha uma mesa. E aí tava o capacete dele aqui. O Ingo chegou em terceiro e foi pra coletiva de imprensa. O capacetão dele aqui, como o do Senna, e eu assim, babando no capacete, a galera do box aqui, eu babando. Aí ele viu, falou, gostou? Falei, gostei. Pode pegar. Aí peguei no colo, comecei, olhei e tal. Eu tenho um laranja no meu capacete, que é em homenagem ao Ingo, que ele tem, a cor dele é verde-limão, verde escuro e laranja. Aí peguei, olhei e falei, nossa, sensacional e tal. Nisso, coloquei o Ingo, entra aqui pela direita, troféu na mão, alguém aqui atrás, pum, pôs o troféu na mesa e ele aqui. E eu aqui comecei a olhar pro troféu. Falei, meu, que maravilha. Do meu lado o troféu. E eu olhando, e ele aqui. Aí ele veio pra mim e falou, você é o garoto da pasta, né? Eu falei, sou eu mesmo, pô. E olhando pro troféu, assim, falando olhando pro troféu. Aí ele falou, você gostou? Eu adorei. Eu falei, é seu de presente. Eu falei, oi? Ele falou, o troféu é seu. Eu falei, nossa. Aí ele tirou o boné dele, autografou, pôs na minha cabeça, falou, já viu o carro? Eu falei, não, então vamos lá ver o carro. Aí entrei no carro dele e tudo mais. Lembra que meu pai ia me buscar, né? Aí eu saí com o troféu na minha mão. Meu pai, onde é que você arrumou esse troféu? Pelo amor de Deus, você pegou o troféu. Falei, ele me deu. Como ele te deu? Ele me deu, vamos lá. Aí meu pai foi lá, eles falaram, não, o Ingo deu pra ele o troféu e tudo mais. Então, naquele momento, a minha chavinha virou e falei, é isso, eu quero ser um piloto profissional, eu quero viver disso. Você acessou essa frequência. Cara, negócio surreal. E o cara é o campeão que é. Eu tenho o troféu dele até hoje. Eu tenho as miniaturas de todos os carros dele que ele foi campeão junto com o troféu dele. Então é um negócio que eu guardo com muito carinho. E a gente criou uma conexão muito forte, eu e ele, uma amizade muito bacana. Então isso é muito legal. Eu fazer uma corrida boa e hoje receber uma mensagem do Ingo no seu celular. Cara, que ótima corrida, parabéns. Falando, meu,
É o The King me mandando mensagem. Isso eu já mostro. Você parece de correr amanhã, que eu cheguei no lugar que eu queria chegar, deu tudo certo, porque o cara me mandar uma mensagem desse, o cara que é uma sumidade, pra mim é sensacional. E o Ingo, com outros pilotos, né? Exemplo do Emerson, ele fundamentou a base, né? Pra tantos outros virem. Foi. E ele foi precursor, né? Foi bandeirante, velho. Foi ele, o Emerson, o Wilson, irmão do Emerson, que montaram a Copersucar, a equipe de Fórmula 1 brasileira. Cara, pilotos brasileiros e tudo mais. Então, assim, eles pavimentaram pra galera vir depois. Viu o Nelson Piquet, veio o Ayrton Senna, então, massa, Rubinho, massa. Então, eles pavimentaram. Então, eu tiro o chapéu. O cara saiu do Fusca em 3 anos pra Fórmula 1. E foi bem. Né? E a equipe tinha suas limitações de grana, né? Sim. Mas enquanto tinha o dinheiro, ele tava lá, foi bem, voltou pra cá e ganhou tudo que se podia ganhar no Brasil, ele ganhou. Stock Car, Fórmula Fiat, tudo que podia ganhar, ele ganhou. Conta a experiência, como é que é a diferença central? Isso eu tive muita curiosidade já. Um dia ainda eu participo, eu ainda piloto uma categoria para amadores, né, que fazem com amor. Sim. Mas explica do ponto de vista técnico e até da emoção, o padrão de pilotagem de um AMG, do Mercedes, de um Stock Car, de um NASCAR, do truck, do caminhão. De um truck. Cara, é surreal. Como é que você tecnicamente diferencia a preparação, a condução, o qual delas desgasta mais do ponto de vista físico? Conta um pouco pra gente como é que é essa diferença. Você colocar que eu comecei nos carros de corrida, comecei nos marcas e piloto, que são os carros de fabricação nacional. Onix, Polo, tração dianteira. Então é um carro que tem a traseira muito solta, leve, e você fica muito tempo de lado e você acelera para frente e puxar o carro. Perfeito. Com tração traseira. É um carro que a tração está atrás, você começa a sair, você tira o pé para corrigir e depois acelera, senão você roda. Então você tem 2 tipos de carro diferentes. Então eu vou para frente para depois voltar. Caminhão. Qual que é a lógica de um caminhão de corrida? Zero. Não tem lógica. É um caminhão de 5 toneladas. É um monstro. Um monstro que na minha época tinha 1.300 cavalos. Com muito peso, zero aderência. Então, assim, é uma coisa ilógica de carro de corrida. Porém, ele me lembra muito um Marcas, que é um carro com a traseira muito solta, o que o caminhão vem com a traseira muito solta, que tem pouco peso. Então você faz já um paralelo. Aí você pega o AMG, quando começou a AMG era pneu slick, então era muito pneu para um carro que não era tão rápido. Então tinha muito pneu, o carro contornava muito. Você falava, caramba, dá para frear mais para dentro que o pneu para o carro. Você vai para um Stock Car, Stock Pro, que eu guiei ano passado. Era um carro com pneu, muita velocidade, mas o carro mexia demais. Então era um carro que carroceria torcia demais. Você tinha que guiar muito no limite, no fino, o carro ele mexia demais. Você vem para um NASCAR. O NASCAR era um carro mais no chão, menos arisco. Então, assim, mais ajustado. Mais ajustado. Você vai pro HB20, traseiro pra caramba, muito traseiro. Você vai pro Stock Light, ele é um carro traseiro, um pouco dianteiro de guiar, mas de traseiro ficar mais rápido. Então você vai fazendo uma mescla que quando você tem uma carreira eclética como eu tenho, de ter guiei para Audi, porra, o carro é tração dianteiro, um RS3, que veio de fábrica de corrida. Guiei protótipos estilo Le Mans aqui no Brasil, carro de 750 cavalos e 1 tonelada de peso, muito rápido. É muito legal as suas similaridades, sabe? E as suas particularidades. As nuances, né? Esse aqui, se eu for mais aqui, esse não dá. Mas esse aqui complementa esse. Entendi. Eu sempre fui um cara muito fácil de adaptar e quando eu troco de categoria. O traçado da pista sempre é o mesmo? As pistas costumam ser sempre as mesmas. Então, às vezes, eu tô guiando um caminhão aqui, no ano seguinte, tô de Stock Car, eu vou passar na mesma pista. Só que de caminhão eu freava lá, agora de Stock Car eu posso frear lá. As referências visuais são as mesmas. As visuais são as mesmas, só que você tem um approach diferente. Sim. O Stock Car eu preciso entrar mais tardio, o tração dianteira eu preciso entrar mais cedo, que horas eu acelero. Então, você vai só, essa parte você vai ajustando aqui na cabeça. Subida. Esse aqui eu vou frear mais lá, porque tem subida, eu tenho que aproveitar o motor que é mais fraco, ou o Stock Car tem motorzão. Posso vir direto. Então, o caminhão que se atropela tudo, atropela a zebra, atropela a grama, ele não respeita nada, passa por cima de tudo. Ela é muito engraçado, porque quando eu entrei no caminhão, eu vinha no limite da pista. Aí a equipe, o que você está fazendo? Até aqui. Que até aqui, meu amigo, até lá. Eu falei, mas lá é grama, mas é lá que tem que ir. E aí eu comecei a entender que é lá. E aí você arrasta tudo, leva tudo. Que o caminhão, duas rodas atrás. A roda de dentro tá na pista, mas a de fora tá na grama. E é lá que tem que ir. Então isso é muito engraçado, porque o carro de corrida é até aqui só.
pra lá já tá perdendo tempo. Sim. Então isso é muito engraçado, que você vai pegando um pouquinho de um pouquinho de outro. Tem um narrador da Band que fala, acho que o Vitor hoje tem a carreira mais eclética do automobilismo, que eu já passei por todas, graças a Deus com resultados bons em todas. Fora também do país também, andei de GT lá, ganhei Daytona. Então é muito legal, cara, essas diferenças de carro, que você senta aqui, você senta ali. Então hoje vem um patrocinador, cara, eu quero que você vai correr não sei o quê. Tô pronto, vambora, tô lá. Eu quero que você vai correr ali. Vamos, eu já andei. Que legal. Então eu já chego lá e você é só acertar a equipe, né? Às vezes eu acerto de carro, mas eu já passei por um monte. Então, eu olhando para trás daquele menininho da arquibancada, e hoje eu olho o meu currículo e falo, pô, eu jamais imaginei que eu ia chegar até aqui. Então, isso é muito legal e cada um tem a sua diferença. Aquele carro você acha que vai ser fácil de guiar, é sempre o mais difícil. Aquele sempre que te entrega uma coisa que você não está esperando. Fala, meu, é muito difícil aqui, não. Mas tem que ser lá, mais chacoalha, mais balança. Então, é muito legal. A poesia da Stock Car, né? E sempre me encantou muito. E a gente vê a categoria principal dos Estados Unidos ser a NASCAR e no Brasil era Stock Car. Sim. Como é que é agora pilotar na NASCAR? Cara, é muito legal. Porque é o que você falou, a NASCAR nos Estados Unidos, todo mundo cresceu vendo a NASCAR, oval, joguinho, todo mundo cresceu vendo isso. Quando a NASCAR chegou em 23 aqui no Brasil, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de guiar e ser vice-campeão. Então foi muito legal. Eu guiava Mustang e hoje eu guio Camaro. Mas muda só a bolha. Pra quem tá em casa, ó, por baixo é tudo igual, tá? Por baixo é o mesmo motor, mesmo tudo, só muda a bolha. E o nome NASCAR é muito pesado. Cara, você a poesia. NASCAR. Cara, NASCAR. Todos os meus patrocinadores, todos, falaram, cara, eu já fui ver nos Estados Unidos, eu já vi o filme Dia de Trovão, eu já joguei o joguinho com meu filho, ou eu joguei quando era moleque. Então todo mundo viu a NASCAR. E ela chegou no Brasil justamente para bater junto com a Stock Car. Então eu tô no grid da NASCAR como outros pilotos da Stock Car renomados lá comigo. Eu tenho o privilégio de ser parceiro de equipe do Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car. Então o cara é meu parceiro de equipe, é meu amigo, parceiro, aprendo muito com ele. O Galide também, que tá comigo também lá. Eu aprendo muito com esse pessoal. Então isso é muito legal. E o NASCAR, cara, é sensacional. As provas vão engatado no outro, dá vácuo pra caramba. É surreal. Não, é surreal. A prova de Curvelo, Minas Gerais, é o primeiro oval do Brasil. Curtinha. Cara, eu larguei em quinto, acabei em segundo, colado no primeiro. Em Goiânia, a gente faz o anel externo, um oval. Faz linha de 4. E você não sabe quem vai chegar primeiro, linha de 4. Aí, de repente, esse cara aqui engata nesse cara, essa fila começa a andar mais que essa. E a galera começa a ir embora. Você tem que tentar entrar aqui. Cara, é sensacional. É mais um jogo de estratégia, de vácuo, de esperar a hora certa pra atacar. Porque às vezes você pode atacar errado, vai tomar 3 posições. Putz, perdi 3. Em vez de ganhar uma, eu perdi 3. Então porque é muito colado, os carros são muito próximos, as coisas são muito próximas. E dá muito, muito vácuo, Fábio. Interlagos Cara, eu ganhei a posição na linha de chegada, Interlagos. Vindo lá do cara assim, bum, ganhei a posição na linha de chegada. Então é muito legal. É jogar xadrez em cima. Total. Em cima de um V8. Mas o prazer é legal você ser um piloto da NASCAR. Cara, eu posso falar que eu guio pra NASCAR, é surreal. É a categoria de turismo mais antiga do mundo. Porque a Fórmula 1 é de 50, a NASCAR é de 48. Então é a mais antiga do planeta, é a NASCAR, oficialmente, né? E eles dão opção de correr lá? Então, vai ter esse estamos conversando de 2 opções. A gente fazer uma abertura de prova lá, da NASCAR, a NASCAR vir para cá e a gente fazer esse intercâmbio de piloto. Fazer um teste lá, um teste aqui, uma corrida lá. E qual seria o melhor autódromo para a NASCAR operar aqui no Brasil, para um evento marcante, assim? Eu acho que eles iam se dar muito bem, a NASCAR americana, perto do que eles fazem, eu acho que eles iam se dar muito bem em Goiânia. Porque Goiânia, como dá muito vácuo, a reta é muito longa, a corrida ia ser uma dinâmica muito diferente de trocas de vácuo. Por mais que não é um oval 100% que você faz lacrado, você tem que frear na 1 e frear na 0, mas o restante dá uma emoção gigantesca. Então eles vindo com os carros deles dão mais vácuo que o nosso, porque o nosso carro é similar ao deles. O deles dá mais vácuo que o nosso. Eles têm uma parceria hoje no México, né? Eles têm México, Canadá e Europa. Pô. Então, são os braços, e aí Brasil, são os braços oficiais da NASCAR. Então, a NASCAR mandou para cá o piloto Daniel Soares ano passado, que é um piloto da NASCAR, da principal da Cup. O cara ficou maravilhado, ele correu em Interlagos. Cara, ele ficou maravilhado, ele achou sensacional, muito porque ele veio do México. E o México tem mais circuito do que oval. Sim. Então, como ele andou em Interlagos, ele falou, cara, tô em casa. Então foi muito legal essa parte.
Quando tem prova em Interlagos da NASCAR, é Interlagos, né? Esquece. É oval, é legal, mas Interlagos é Interlagos. As provas são dinâmicas. É mística. É isso aí. É mística. Cara, é muito legal. Então, eu acho que eles se dariam bem em Goiânia e se dariam bem em Curvelo, que é um ovalzinho pequeno. Eles já estão acostumados com um oval pequeno. Mas dizem que tem mais 2, 3 ovais sendo construídos aí no Brasil. Aí, oval, maiorzão. Até um estádio de futebol parece que foi desativado. Parece que vai virar uma pista oval. Então, a galera tá pegando gosto pelo oval. E eu tive, tem uns 10 anos, eu fui para os Estados Unidos e o meu sócio americano trabalhou na AT&T, ele tinha uns acessos lá na corrida lá de Indianápolis, a gente sentindo a energia de perto, muda totalmente a percepção Total. da televisão. Sim. É como assistir o Fórmula 1 Interlagos, né? Você sente a vibração dos carros de Fórmula 1, dos carros de Stock Car. E o ambiente, você sente a equipe trabalhando, o ambiente, a tensão do cara que precisa de resultado. Então, é outro negócio. A televisão... É sensorial a experiência. Isso, né? é sensorial. A velocidade era equipada, deslocamento de ar, barulho. Caramba! Então, eu lembro que eu fiz uma brincadeira com a minha mãe, coloquei ela na graça, falei, fica aí. Vai largar, eu dei uns passinhos pra trás, assim, passou, começou a voar cabelo, voar. Eu falei, meu Deus, deslocamento de ar, a pessoa... Sim. Em casa não tem essa noção do deslocamento de ar que causa. Sim. Então isso é muito legal, você vivenciar isso de perto. E aí a NASCAR aqui é só deslanchar, projetos para muita coisa, carro novo ano que vem, então é bem legal, fico bem feliz. E o business, o negócio do automobilismo? Hoje eu vejo um crescimento gigantesco, principalmente por conta da internacionalização das marcas. A gente está inserido nesse mundo de sempre trabalhar com empresas que tenham potencial ou já exportam. Então, para a gente faz muito sentido trabalhar com automobilismo, principalmente para posicionamento das marcas. Hoje a gente tem um grupo que tem 30 empresas, então uma delas a gente está lançando aí, que é uma marca, para mim, é dos meus olhos, né? É um produto nostálgico, Sim. que é o caldo de cana, né? A gente tem a memória familiar de ir para feira com o pai, com o avô, com o tio, caldo de cana. E a gente conseguiu realizar o trabalho de envase do caldo de cana, tanto na lata como também no vidro, e isso tornar um produto de exportação do Brasil. O Brasil é o principal produtor hoje de cana-de-açúcar e também do caldo de cana. Agora o caldo de cana está restrito por uma questão de perecibilidade ao mercado nacional. E a gente conseguiu trabalhar do ponto de vista operacional e industrial para essa marca ser um padrão de exportação nacional. Como hoje a gente tem o açaí tomando conta do mundo, a gente tem produtos que são muito ligados com a cultura nacional, começando a tomar conta dos cantos do mundo, né? Então essa estratégia que a gente tem de sempre focar na internacionalização das empresas, com um produto final de alto valor agregado, é uma forma de a gente trazer reconhecimento para o nosso país, né? Transmitir um pouco da nossa cultura. E o automobilismo tem esse perfil de posicionamento internacional. Total. Imagina a gente integrado à realidade da NASCAR. Você imaginou você com produtos na NASCAR americana, lançando para os americanos o que é isso aqui? Caramba! Que é a mesma coisa que você falou sobre o açaí. Ele estava entranhado na Fórmula 1 em Miami, na final da NFL, e o cara falou, cara, eu quero isso. É a mesma coisa, imagina o cara tomar e falar, meu, que eu quero, que é isso? Eu quero, onde é que eu compro aqui? É exatamente isso. Você consegue no ecossistema de automobilismo ter isso. Ter essa ligação com o pessoal. Você posiciona, fortalece as marcas. Perfeito, é exatamente isso. Você está ajudando o esporte, você está junto no esporte, isso também te traz um outro... Você vai para uma outra prateleira, o produto, para quem está ajudando o esporte. Então isso é legal. Imagina você fazer um braço americano, é legal, hein? Não, os parceiros também, né? O network que você consegue, Total. A experiência que você consegue proporcionar num ambiente presencial do automobilismo, marca como experiência para a família, né? Sei que seu filho, que sua filha, para um evento de automobilismo, fica marcado o resto da vida. É exatamente isso. A pessoa sai de casa, vai para esse final de semana de corrida, vai ficar marcado pelo resto da vida. Sim. O que você proporcionar para ela ali, ela não vai esquecer nunca mais. Cara, quem me proporcionou isso foi esta marca. Sim. Esta marca me deu isso, esta marca me levou lá. Às vezes tem gente que nunca foi no autódromo, por falta de, não sei, mas às vezes aquela marca te leva, cara, como assim? Tô com meu filho que adorou, eu tô lembrando do meu pai que me trazia. Então é exatamente, e você vai puxando essa memória afetiva, aí você traz um produto que te relembra tudo isso,
no autódromo, aí você juntou o útil ao agradável, aí pronto, aí fecha os elos da corrente. E hoje como é que tá? Eu te perguntei isso na última vez que a gente esteve junto, a sua agenda hoje de automobilismo, todo final de semana você tem corrida, você tem essas 42 semanas por ano já preenchidas, é uma atividade cotidiana que você incorpora na sua vida. Como é que é conciliar você com a família? Pessoal super top. Os amigos então falam, meu amigo, eu não consigo te ver. Falei, aí... Porque hoje correndo em duas categorias, que é a Stock Car Light e a NASCAR, ela me consome pelo menos 2 finais de semana por mês de corrida. Só que fora isso, você tem outras coisas. Eu sou coach de piloto, então assim, o terceiro final de semana do mês é o meu piloto que tá correndo, eu tô com ele. Então de 4 finais de semana, 3 já matou de corrida. Esse outro que tá aqui, às vezes é uma corrida que me convidam para correr, às vezes é uma viagem de negócio, de patrocinador, ou às vezes eu tô tranquilo. Mas a agenda é sempre cheia. Sim. Fábio, eu respiro corrida 24 horas. A gente tem um amigo em comum que você é coach, eu não vou falar o nome, mas manter a confidencialidade. E a gente ficou junto, viajou esses dias, e ele compartilhava assim que a carga de adrenalina, de emoção que você consegue experimentar no automobilismo, ela é única e ela promove esse senso de urgência. Sim. Para resolver, para empreender, para abençoar, para multiplicar. Porque você tem essa experiência com alta intensidade emocional. Muito, total. E você tem uma descarga de adrenalina gigantesca. Sim. E essa experiência, quando a gente tem, né, em outros esportes, arte marcial, eu gosto muito de cavalo, então quando você tem uma experiência de alta intensidade, né, de emoção, de conexão, você passa a dar mais valor à sua rotina, à sua família. Total. Então, eu vejo o automobilismo assim, a gente andar de kart no final de semana, ou você experimentar ir para uma corrida presencial, sentir a emoção, você acessa essa frequência e futuro com a oportunidade aí de pilotar, você conseguir interagir num ambiente de alta competitividade, aprender com os melhores, é um privilégio. Isso é muito legal. É exatamente isso. Você acessa coisas que você nem sabia que você ia sentir. E quando você está em casa, você dá valor a esses momentos. Fala, cara, tudo aquilo que eu vivi hoje eu estou descansando, relaxando, vendo. Piloto sempre está vendo corrida, é impressionante. Eu estou descansando, posso ver um filme. Eu estou vendo corrida antiga, eu estou vendo uma outra corrida dos Estados. Cara, é impressionante. A gente sempre está ligado com isso, porque a adrenalina que isso te propicia vira um combustível, tá? Quando você falta... Férias de piloto assim. Acabou a temporada. Vai voltar normalmente em março. Você começa a pré-temporada. Você já sente falta. Você volta de viagem, tá bom, mas... Quando acaba as férias? Não, mas você acabou de viajar. Não, mas legal, 10 dias já tá bom. Vambora, vamos voltar? Vamos treinar de kart? Vamos andar? Não, descansa mais. Não quero. Porque você sente falta daquele momento de adrenalina, de sentar no carro de corrida, como vai ser a largada, como vai ser o final, qual vai ser a estratégia, será que o carro tá bom? Então você sente falta disso. Até do treino de kart eu dou 150 voltas toda vez que eu vou treinar. Então você passa o dia lá, você dá 15 voltas para, mais 20 para, 10 para. Então você cumpre um programa de treino que mesmo assim, e você sai de lá maravilhado, falou, meu, que delícia. Chega em casa, fala, cara, que gostoso. Dia seguinte você queria estar lá de novo, mais 150 voltas, porque tá faltando adrenalina durante o dia. Aí você já viaja no dia seguinte para competir, vai ter adrenalina de novo. Então você tá o tempo inteiro com essa adrenalina te movimentando, te empurrando para frente. A hora que você vive isso lá dentro, foi a oportunidade de guiar, você fala, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui vira o combustível. Falta, às vezes você precisa de adrenalina para alguma coisa. Cara, vamos competir qualquer coisa, vamos competir no videogame, vamos. Já te dá uma adrenalina de competição. Pô, legal, é gostoso, é bacana. Esse mesmo amigo comum que eu tô citando, ele fala o seguinte, o automobilismo faz você experimentar o presente de forma especial. E quando você está vivendo o futuro, você fica ansioso. Quando você está vivendo o passado, você fica depressivo. Mas quando você vive o presente de forma intensa, você acessa o bem-estar. Sim. Você fica feliz, você fica realizado. Então, o automobilismo, como outras atividades de alta intensidade, ele faz você obrigatoriamente viver o presente. Sim, sim. Essa realização ela é impressionante. A gente
costuma sempre procurar, né, a emoção compartilhada, mas quando você consegue curtir você mesmo, esse momento individual, e o automobilismo, sem dúvida, proporciona Muito. de forma Isso diferenciada. é muito legal. Essa sensação é, é muito boa. E a gente pensa até do ponto de vista econômico, pô, eu vou colocar um autódromo aqui, oval, no Brasil, como é que eu vou viabilizar economicamente? Isso. É agregando acessibilidade, é você construindo uma cultura regional, nacional, Isso. Exato. retomando, na verdade, né, a Exato. cultura do automobilismo. Porque imagina você ter um público, um market share, né, um público-alvo de numa cidade como São Paulo, que você tem aqui, na grande São Paulo, 40 milhões de pessoas. Imagina a gente acessar com o automobilismo 4 milhões de pessoas. Das 4 milhões de pessoas, 40 mil pessoas Sim. Consumir isso. serem atletas amadores. Exato. No automobilismo. Então, o Brasil, ele proporciona a gente ter acesso a um mercado potencial gigantesco. Só que em Enorme. São Paulo, a gente tem 20% do Brasil aqui. Né? A gente tem Exato. 40 milhões de pessoas aqui. Você tem a maior economia da América Latina, depois do Brasil, é São Paulo. Então, a gente tem tudo para ser uma potência novamente no automobilismo. Se Total. a gente retomar a cultura do automobilismo, investindo novamente nas categorias de base, Eu acho que que ficaram esquecidas durante muito tempo. Totalmente Aqui. esquecidas, totalmente. E se não fosse algumas empresas que realmente são apaixonadas através de seus fundadores, o automobilismo não tinha enfrentado aí muito mais dificuldade, mas a gente vê essa volta, né, do automobilismo aqui A no gente Brasil. vê essa retomada e é legal que as empresas comprando essa ideia, vamos investir, vamos fazer o automobilismo. Como você falou, aqui dentro que depois vai ser exportado, mas aqui dentro tem que fomentar mais, De aqui dentro dentro. pra fora. Exato. Isso. Cara, vamos patrocinar a NASCAR, a Stock Car, a HB20, a Truck. Aqui dentro, cara, vamos fazer girar. Antigamente tinham muitas categorias. E o que você falou foi assim, foi minguando, foi acabando. E hoje você tem as categorias de base, de acesso. Né? foi acabando. Agora a molecada sai do kart e faz o quê? Putz, o pai tem que mandar pra Europa, já gasta um dinheirão pra lá. A probabilidade de dar errado é gigante já. Porque vai morar uma outra cultura, não tá preparado. Humana, né, exato. Então, antigamente ficava mais tempo aqui no Brasil para depois decolar. Já vinha com uma base formada. Isso foi acabando, e hoje você tem as categorias principais do Brasil, que elas já são as principais. As que revelam, a gente não tem quase. A gente tem a Fórmula 4 hoje, tá, mas só ela. Antigamente tinha a Fórmula 3 sul-americana. Não tem mais. Acabou a Fórmula 4, eu vou para onde? Para Europa. Meu Deus, mas o orçamento já triplica. Às vezes o pai não tem grana, matou a carreira do moleque. Acabou. Putz, foi pra onde? Aqui antigamente tinha a Fórmula Chevrolet, a Fórmula Renault, o moleque fez 4 anos aqui, decolava. Por isso que chegava lá e ganhava tudo. Agora vem daqui pra lá já despreparado. Sim. Já turismo tem muito. O cara sai de uma Stock Car aqui, que nem o Dudu, vai correr no WEC, vai correr nos Estados Unidos, porque turismo tem muitas categorias no mundo. Né? Agora a Fórmula, que é o que te prepara pra uma Fórmula 1, aqui é uma só, e daqui pra Europa, e aí você contar com uma empresa brasileira que quer te patrocinar na Europa. Às vezes o cara fala, cara, pra que eu vou te bancar na Bélgica, que pra mim não adianta nada. E aí você acaba trazendo de volta o pessoal pra cá. Aí vai olhar pra turismo, deixa eu ver, NASCAR, Stock, ou acaba parando de correr. Então, isso deu uma mexida. Agora com o brasileiro de volta na Fórmula 1, a galera começou opa, pode ser que a gente tenha que pôr mais uma categoria de base aqui. Sim, precisa. Vamos formar mais gente. O cara saiu de Osasco, pô. O cara saiu daqui de Osasco. Osasco, a tradição é isso aqui. Não tem nem autódromo lá. O cara tem que sair de Osasco e ir pra São Paulo. Então, se o cara conseguiu, dá pra ser feito. Aí são as confederações fazer esse trabalho de trazer o pessoal, fomentar. Vamos fazer, vamos dar incentivo para empresário que quiser construir autódromo, vamos incentivar o cara a montar. É mais um autódromo, é mais uma coisa para fazer um lazer. E é um ecossistema que você prepara um ciclo virtuoso. Total. Na própria região, né? Você tem um autódromo lá em Caruaru, lá em Sim, Caruaru. Você tem em Goiânia, lá no Paraná tem Cascavel, né? Cascavel. E no Brasil, onde tem um autódromo, você tem uma economia pujante. Sim. Isso é evidente. Se tem um autódromo lá, as indústrias e as empresas que patrocinam ou se envolvem direto ou indiretamente com o automobilismo, elas impulsionam até o turismo na região. Perfeito, é isso. E o turismo o maior acelerador econômico de uma região é o turismo.
A gente vê Dubai aí, eles estão investindo em automobilismo, criando no meio do deserto, tipo agora, você sai do aeroporto de Dubai, pensa que é uma montanha, tempestade de areia, você vê um lugar que é água dessalinizada, e os caras do nada conseguem construir um polo turístico. E aqui no Brasil, para onde você olha, você tem verde, você tem Sim. oportunidades aqui de crescimento, você tem uma população pujante, tem uma população que gosta de automobilismo, quer consumir, Sim. mas falta essas oportunidades, falta o incentivo, falta o fortalecimento da cultura e gerar esse círculo virtuoso, né? Total. Da operação do automobilismo. Pô. Um cálculo que eu acho muito interessante é você ter um ecossistema em torno de uma prova de Stock Car que emprega diretamente ali 1.000 pessoas, indiretamente você chega até 6.000 pessoas. Então imagina você dentro de uma cidade que precisa de fato aumentar as possibilidades de emprego, de ofício. Sim. Ofício é a bênção de um homem, é ter um ofício, né? Você ter na cidade ali mecânicos que conseguem entender que aquela atividade vai proporcionar do automobilismo, né? Outras categorias que lá podem surgir. Sim, aparecer. O cara montar uma equipe de competição, o cara entender Sim. que vou montar uma equipe. E aí isso vai começando a mexer, a fomentar. Putz, tá aqui, tô com a minha equipe de corrida. Quando vier esse tocar, eu vou trabalhar para eles. O cara continua, isso vai gerando. O hotel, aquela cidade que só tinha um hotel, já construiu mais 2. Né? O cara já viu, opa, vou concorrer com ele. Então, é o que você falou, o turismo vai gerando e a galera em volta vai, opa, vou montar uma equipe, eu vou ser engenheiro mecânico, o cara vem aqui, vou ser engenheiro, vou rodar o Brasil. Então, movimenta, faz. É muito legal você ir para cidades menores e ver como muda a cidade inteira. Você já fez esse exercício todo assim, 10 anos? Qual é o projeto, o empreendimento, o negócio que eu vou querer estar daqui 10 anos? Cara, eu acho que tem que ter uma conexão com o automobilismo, que é a sua paixão. Sim, né? Eu acho que algo ligado a marketing, a uma agência de marketing virado automobilismo, ou uma equipe de corrida também junto, assim, sendo dono, sócio de uma equipe de corrida, para estar vivendo do lado de lá aquele gostinho de vamos vencemos todo mundo, né? Não sou pegar o exemplo do Ingo também, né? Então você ainda tá no automobilismo. Só eu ainda tenho o chão pela frente ainda. Alemão guiou até os 55 anos de idade. Boa. Então, ter aquela vitória que o cara vencendo o meu piloto, eu venci junto, sabe? Eu não tô guiando, mas eu venci junto. E ter o marketing por fora. Que como eu sempre fui a minha empresa, eu falei, o marketing do lado de fora para ajudar outras pessoas, patrocínio, gestão de patrocínio, como se portar, como conseguir, como mostrar o melhor produto para aquele patrocinador. Eu acho que eu me vejo tendo ou isso, ou as duas juntas. Ou as duas juntas. Algumas pessoas, alguns bons pilotos de fora me falam, eu vejo você com certeza como agência de marketing facilmente. E se eu estiver correndo, eu vou ser seu cliente. Falei, opa, gostei disso aí. E falando em marketing, quero honrar o seu patrocinador, o Balena. Primeiro vamos acabar essa água de coco aqui. Vamos matar essa água de coco aqui. Mas eu vou pegar ali o patrocinador. Eu já testei o patrocinador com água de coco, fica bom também. Eles fazem muito drink com água de coco. Eles fazem muito drink com água de coco. Nossa. Eles têm muito drink. Olha lá. Eita. Essa embalagem aqui é excepcional. Deixa eu fazer aqui um negócio. Olha quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Cara, essa ideia do Balena, ela foi extraordinária. Eles conseguiram produzir uma bebida, né? Acho que é um licor também, né? Um licor frio. Isso, um licor. E a parte de você conseguir homogeneizar, eu sei que essa indústria de alimentos é a especialidade da casa, e você conseguir homogeneizar o sabor em escala industrial não é fácil. Nossa, e lidar com o leite, né? Porque é um licor, leitoso. Então, assim, como você vai formular aí, como você vai fazer essa interação aí dentro. Então, isso foi meticuloso. E a gente falando de exportação, a Balena lançou um sabor de coco, porque os americanos, o pessoal lá fora, fala Brasil, remete ao coco. Remete ao coco. Entendeu? E aí quiseram fazer um sabor coco, porque eles remetem exatamente, quando pensa no Brasil, coco. E a embalagem ficou um espetáculo, né? Essa cor no automobilismo, ela é marcante. Essa cor lá é bom, né? O carro faz sucesso. Essa cor no carro faz sucesso. Eu tenho certeza que as crianças, as meninas principalmente, elas ficam apaixonadas, né? Chama muita atenção, né? Chama.
chama atenção paddock, porque é uma cor né? diferente, Uhum. na pista fica bonito, na televisão fica bonito, então isso chama muito atenção. Né? O líquido também rosa, o meu boné é a cor do líquido, né? É rosa, Uhum. é a cor do carro remete à cor da garrafa, e a cor do boné a gente fez a cor do líquido para justamente a gente ter as diferenciações de cor. Então, Espetáculo. Balena virou um unicórnio, virou um negócio surreal, uma projeção de venda de garrafa absurda. Lançou de chocolate, lançou de coco. Então você tem o napolitano, a gente brinca, mistura os três, você tem o napolitano. Você tem coisa do sorvete aí. Você faz, misturou os três, tá Não, pronto. e se fizer uma versão sem álcool também, faz muito sucesso. Eu vou te falar, porque é o design do negócio, né? Uhum. Pegou o design do negócio. Então, Uhum. virou uma febre. Saúde, irmão. Saúde. Virou uma febre a cor. Uhum. Então, chama atenção por onde vai. Boné no autódromo, a galera, a mulherada. Tem homem que fala assim: não, eu vou levar pra minha namorada. Eu falo, você é solteiro? Não, mas pode falar que você vai usar o rosa. Não chama muita atenção. Uhum. É bem marcante, né? Olhando para marcas que cores são marcantes, né? Cores são marcantes. É exatamente fazer fazer produto. Cores marcantes, cara, pro automobilismo chama na televisão. A TV pode estar a câmera fechada no primeiro plano. Se tá lá no fundo, você já tá vendo de relance que vai vir o carro, porque aparece, chama atenção. O Ayrton Senna ele marcou muito, né? Pelo amarelo. Sim. E na McLaren que tinha. A McLaren pelo branco e o vermelho flor também, a mesma coisa. Chama a atenção de longe. Nossa, destacava. Destacava aí no meio. Carro de corrida tem que ser chamativo, ele tem que ter uma cor chamativa, porque é isso que vai chamar a atenção de quem tá na arquibancada e gostei daquele carro, vou torcer para ele. Tô na televisão, chamou a atenção. Deixa eu ver esse produto, nossa, legal. Se ele estiver no mercado, o produto que patrocina o carro de corrida. Sim. Tem que fazer essa conexão. Eu acho que a Ferrari conseguiu até incorporar essa poesia, principalmente no início, por conta da identidade com o carro vermelho. A McLaren com o carro prateado. Prateado, perfeito. A Ferrari é vermelha, não vai mudar nunca e tá lá, o vermelhão, né? Chama atenção. E você vê que os construtores, né, as fábricas que não tinham essa identidade com a cor, elas não chegaram um patamar de tanto destaque, né? Sim. Hoje você tem a própria McLaren. Laranja. Você tem a Aston Martin pegando aquele verde. Verde, Você tenta chegar numa cor legal. A McLaren com o laranja é bacana, já chama atenção. Se amanhã ela trocar de cor, vai perder bem a identidade, vai perder bem o brilho do negócio, né? Como a Aston Martin com aquele verde característico, né? Então, você pega uma Racing Bulls, que cada corrida é uma cor diferente, cada hora é uma bagunça, então você não identifica quem é. E a Red Bull com o símbolo dela, que não precisa nem falar, né? A cor que tiver de fundo, é só colocar o logo dela. E a Red Bull é um case extraordinário, né? Total, é um negócio surreal. Um investimento que era desse tamanho virou mundial em qualquer esporte, qualquer coisa você tem a Red Bull envolvida. O cara que pula de base jump ao cara que tá surfando e tem só a prancha com Red Bull. É impressionante o negócio deles. Eles tomaram conta do negócio, virou um esquadrão, né? Virou um esquadrão, surreal. Muito legal. Cara, espetáculo. Então fica aqui, o brinde de Balena, agradecer esse irmão Bertolli. Boa! Cara, espero fazer o próximo podcast nas pistas com você. Vamos fazer, pô, vai ser sensacional. Visitar você, torcer por você e a gente ter abençoado essa parceria. Amém, vamos junto. Gratidão. Obrigado pela Bom, irmão. Show de bola. Muito bom.